Amém. Nós estamos aqui no 7º dia, no último dia das primícias. E é muito importante você que tomou a decisão de estar aqui nesses dias, de entregar os primeiros dias do ano de 2024 na presença dEle, adorando, louvando, engrandecendo o nome dEle e também recebendo algo da parte dEle. Porque é um relacionamento. O nosso Deus é o Deus vivo. É um Deus que tem relacionamento comigo e com você. Amém? Então é muito importante você estar aqui, nós estarmos aqui nesse 7º dia de primícia. Planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e ouvireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então no primeiro dia, o Senhor nos abençoou com a liberação dessa palavra. Creio que o desejo dEle é que a palavra dEle, liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela se cumpra. Amém? No segundo dia, fomos ministrados pelo irmão Jorginho, e ele falou sobre a importância da nossa busca, a importância de nós nos consagrarmos para o Senhor, de nós buscarmos a palavra, nos envolvermos com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No terceiro dia nós tivemos aqui a ministração do pastor Eduardo Ruiz, que com graça e amor o Senhor veio nos falar algo que deveria mexer profundamente com o nosso coração, que nós somos únicos para Ele. Você é único, você é única. Não tem outro você na terra. Não houve e não haverá. Você é importante para Deus. Ele te ama. No quarto dia, eu que estive ministrando e falando sobre as decisões do presente, que pavimentam a estrada para o nosso futuro, o futuro que Ele planejou para mim e para você. Que o presente ele é muito importante. O presente ele precisa ser usado com sabedoria. Amém? No quinto dia nós tivemos aqui a ministração do irmão Isaciel. O irmão Isaciel falou sobre as promessas de Deus. Que Deus é aquele que fez a promessa. E que nós precisamos crer nas promessas. E nós precisamos lutar para que as promessas se cumpram na nossa vida. Não deixar que as situações difíceis da nossa caminhada, seja qual for a situação, não permitir que estas coisas nos desanime e nos faça perder o rumo até a promessa de Deus. Amém? E ontem, no sexto dia, nós tivemos a ministração do pastor Albano, que falou propriamente sobre fé. Que nós precisamos viver pela fé. Porque aquele que foi justificado por Cristo e recebeu essa justificação na sua vida, já é um homem de fé e uma mulher de fé. Porque para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, das nossas vidas, é necessário fé. E o pastor Albano falou sobre fé. Nós precisamos caminhar de fé em fé. E hoje nós estamos aqui no 7º dia. Nós estamos aqui hoje
para entregar as nossas primícias desses dias. E também temos dois momentos importantes, na verdade. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor e depois participando da comunhão da grande mesa. Amém? Como nós estamos celebrando a ceia do Senhor, eu quero trazer uma palavra e rápida, né? Porque nós não temos muito tempo hoje, né? Nós temos uma programação mais extensa, mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, o apóstolo João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O apóstolo João, ele fala sobre o verbo. Ele fala sobre a palavra. Agora, de quem o apóstolo João estava se referindo? A quem ele estava se referindo? Quando ele diz que o verbo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. O apóstolo João, ele está aqui se referindo, e eu creio que você sabe disso, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nós hoje estamos celebrando, aquele que hoje nós assentaremos à mesa com Ele para participarmos da comunhão com Ele, do seu sangue e também do seu corpo. Então aqui está falando de Jesus. Olha a declaração do apóstolo João no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Algo maravilhoso, algo tremendo, algo extraordinário aconteceu. O verbo, a palavra que estava com Deus, se fez carne. O verbo, a palavra de Deus, encarnou. Se tornou um como eu e como você. Constituído de carne. Talvez nós não consigamos ver, entender o valor desta verdade tremenda, de que o verbo, a palavra de Deus, se fez carne. Veja, o verbo, a palavra, ela se tornou palpável, se tornou visível, se tornou audível. Felipe chegou para Jesus e perguntou: mostra-nos o Pai, e isto basta. Você lembra dessa passagem? Se você não lembra da passagem na Bíblia, pelo menos de um filme sobre Jesus, você já ouviu essa cena. Mostra-nos o Pai, e isso basta. O que Jesus disse para Felipe?
Quem vê a mim, vê o Pai. O pastor Albano falou ontem, lendo uma passagem da Bíblia, dizendo que nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Nós não vimos, nós não ouvimos audivelmente, como vocês estão me ouvindo, nós não apalpamos o verbo de Deus, mas nós cremos. Mas esses homens, os apóstolos de Jesus, tiveram esta experiência tremenda, poderosa. No verso ali 14, ele diz: olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos. Olha que afirmação tremenda. O apóstolo João está dizendo: nós vimos. Abra comigo a primeira carta do apóstolo João. Capítulo 1. Vai pegando essas passagens, porque tem algo maravilhoso aqui, algo tremendo da parte de Deus, para mim e para você. Olha o versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Sabe por que nós não damos glória a Deus e aleluias quando se é lido esta passagem? Porque nós não somos João, nós não somos Pedro, não somos Tiago. Isso aqui parece que está muito longe de mim e de você. Parece que esse Jesus encarnado, ele está muito longe de mim e de você. Ter a concepção de Jesus encarnado, de poder ouvir a voz dele, de poder vê-lo, e que eu acho o mais top de tudo. Vem aqui, pastor. Apalpá-lo. Você parou para pensar que esses homens, João, os apóstolos, Pedro, Tiago, eles tiveram o privilégio de apalpar, de pôr a mão, de abraçar, de beijar, de dizer: meu lindo. É maravilhoso, igreja. Ele diz: nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos o verbo da vida, a palavra viva. Mas parece que isso está tão distante, não é verdade? Isso está tão distante de nós, no entendimento, mas está muito perto, e eu digo muito perto, pela fé. A fé, eu estou usando bastante essa palavra hoje porque é extraordinário. A fé é algo extraordinário. A fé é tremenda.
Jesus é a promessa cumprida de Deus Pai. Deus fez promessas. E aqueles homens tiveram o privilégio de literalmente abraçar a promessa. Acho que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Havia uma promessa, e nós vamos ler bastante versículos daqui a pouco. Havia uma promessa. E essa promessa se tornou carne. Você não está entendendo, acho que o Espírito Santo está dizendo para você. O Espírito Santo está querendo dizer é o seguinte: se você tem promessa de Deus, essa promessa, ela é palpável. Você vai vivê-la. Consegue entender isso? Ontem o pastor Albano tocou sobre isso, sobre a fé. A fé enxerga aquilo que não aconteceu como algo que já é. Pegou aí? Não é algo que vai acontecer, algo que já é. A fé já vê a coisa feita. Eu não estou dizendo que Deus precisa de fé, não é isso. Mas quando o Senhor prometeu o verbo, a palavra, o que ele via? Algo que ia acontecer? Ou ele já via concretizado? Ele já havia concretizado. Porque Deus não está preso no tempo, nós estamos. Por isso que nós precisamos ter fé. Fé no que Ele diz, no que Ele promete, porque para Ele já está estabelecido. Amém? Agora nós vamos ler algumas passagens. Peço para você que tenha paciência, até porque eu estou querendo ser um pouco mais rápido, tá bom? Talvez eu não faça muitos comentários das leituras, mas vai ouvindo, vai me acompanhando aí na sua Bíblia e vai ouvindo. Abra comigo em Isaías, capítulo 7. Versículo 14. Se você não está com a sua Bíblia aí, né? Então me acompanha aqui ouvindo, tá bom? Ou pega a colinha aí do lado de quem está aí, do ladinho aí. Olha só a palavra. Chamará Emanuel. Amém? Enquanto eu leio essas passagens, você traz à memória João 1:1. O verbo se fez carne. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava falando da palavra prometida. Amém? Esse versículo aqui te é familiar? Familiar no sentido da história que você conhece sobre Cristo? 700 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos, foi profetizado isso. Isaías, vamos continuar em Isaías. Isaías fala muito, né? Sobre esse assunto. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu até acredito que a expressão mais conhecida nossa, né, é Príncipe da Paz. Esse menino seria o Príncipe da Paz. A minha paz
vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo dá. Ele é o príncipe da paz. Foi profetizado. Isaías 61. Esse aqui tem a ver comigo e com você. Tem a ver com ele e comigo e com você. Vamos ler o versículo 1 até o 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Aleluia. Está falando de Jesus. Está falando da unção, do poder que Ele teria para me libertar e te libertar. Vamos em Miqueias. Miqueias capítulo 5. Miqueias é para lá já do final do Antigo Testamento, tá bom? Vai achar Obadias, depois Jonas e depois Miqueias. Abra aí que é importante você ler comigo esse versículo. Esperar um pouquinho mais, que esse é mais difícil de achar, né? Você sabia que tinha Miqueias na Bíblia? Não precisa dizer. Versículo 2. Presta atenção nessas declarações aqui do profeta Miqueias. 4, 2. 5. Capítulo 5, versículo 2. É 5, tá bom? É que o 4 e o 5 estão muito perto aqui para mim, aqui na Bíblia. Aí eu tô... Daqui a pouco eu vou falar 45. É 5, 2. Olha só que Miqueias 5:2. Olha que declaração. E tu, olha que legal. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. E Deus é esse, hein, que falou até o endereço. Ele deu o endereço da onde Jesus nasceria. Tremendo, né? Uma das profecias mais tremenda que eu vou ler daqui a pouco é a próxima. Por ela ser muito específica. Ela é específica demais. 550 anos mais ou menos antes do nascimento de Jesus foi profetizado isso que nós vamos ler agora. Eu fico impressionado quando eu leio. Sempre quando eu leio eu fico impressionado. Vamos lá, Salmo 22. Eu vou ler até devagarzinho, que é para você ir pegando. É tão específico que não precisa nem você pegar, é só você ouvir. Olha como começa esse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Alguém conhece essa declaração? Vamos lá então. Deus meu, Davi escreveu isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Meu Deus, clamo de dia
e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Olha, eu sou verme e não homem. Você sabe qual foi a situação de Jesus ali na cruz? Eu vou falar uma coisa forte, mas é verdade. Ele se tornou verme, um verme, por causa de mim e de você. Em Isaías, acho que 41, o Senhor fala assim: não temas, ó vermezinho de Jacó. Interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta forte. Quem eram os verdadeiros vermes? É brabo, né? Tem um do seu lado aí. Tem um falando aqui. Mas vamos continuar. Mas eu sou verme, não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Olha lá, 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você lembra dessa declaração em algum lugar? Me ajuda, igreja. Você lembra? Não é bem específico, mas piora. Piora no bom sentido. Vamos lá? Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fizeste nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Você lembra dessa parte aqui também? Quando Herodes manda matar as crianças, e José é alertado por Deus para fugir e ir para o Egito. Lembra disso? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Aleluias. Alguém aqui, desde o ventre da mãe, Deus era o seu Deus? Você está entendendo a diferença dessas declarações? Ele está dizendo, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Ele só se tornou o nosso Deus, de verdade, de fato, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Todos nós nascemos em pecado, debaixo da condenação do pecado, mas esse que faz essa declaração, essa palavra profética diz, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, 11, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Getsemane. Amém? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Aleluias. Ele se derramou como água. Seu sangue. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Será que foi assim mesmo? Não é tremenda essa palavra? Meu coração se desfaz como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca. O que Jesus falou lá na cruz? Tenho sede. Deram o que para ele beber? Água? Vinagre. Minha língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte.
cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me os pés e as mãos. Tremendo, não é? Não é maravilhoso isso? Palavras proféticas. Isso aqui faz parte da promessa de Deus, do verbo, da palavra. Posso contar os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. E vamos terminar com o 18. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Aleluias. É tão tremendo isso que parece que Davi esteve lá. Parece que Davi passou, parece que ele esteve lá. Testemunha ocular. Tremendo isso. Palavra profética, promessa de Deus. Nós poderíamos ler algumas coisas aqui, mas não temos tempo, no Novo Testamento, mas eu vou apenas citar um versículo que eu cito muito aqui, que está em João 1:29, não precisa abrir. E João, vendo Jesus, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero ler mais uma passagem com vocês, profética. E depois mais 2 versículos, nós vamos ler mais algumas coisas ainda. Abra comigo em Isaías. Nós temos tempo ainda. Isaías, capítulo 53. Você conhece, mas eu quero ler com você. Esse aqui nós vamos ler inteiro, tá bom? Então começa assim: quem creu em nossa pregação? Ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe as sepulturas com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, essa também é uma mensagem, uma palavra tremenda. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluias! Nós somos o fruto do penoso trabalho da alma de Cristo. Ele intercedeu por mim, intercedeu por você diante do Pai, para que a nossa realidade hoje fosse uma realidade muito diferente do que era quando nós não tínhamos a presença dele nas nossas vidas. Por isso, eu quero ler com você Apocalipse. Amém, amados? Apocalipse capítulo 1. Versículo 4 ao versículo 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Ah, isso não mexe com você, né? Aquele que nos ama. Vou falar de novo. Aquele que nos ama. Pode aplaudir. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Ele nos ama, e lembra que eu falei que isso mudou radicalmente a nossa vida? Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia! Olha que mudança. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus o Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E mais uma promessa tremenda aqui para mim e para você. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus é a promessa, o fim de tudo, para nós pegarmos, para a nossa caminhada, para nós estarmos festejando hoje, na ceia do Senhor e também depois na mesa da comunhão. Jesus, a promessa cumprida de Deus Pai, que salvou, curou, transformou as nossas vidas e nos deu o privilégio de sermos aceitos como seus filhos e filhas, com o direito de assentar-se à mesa com Ele. Lembre-se, em tudo que nós falamos, aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você crê nisso? Agora vamos fechar com chave de ouro, daí eu paro. Amém? Abra em Romanos comigo. Esse é o último que eu vou ler. Inclusive o Ministério de Louvor, né? Se puder já estar aqui comigo.
Romanos capítulo 8. Pode vir, amados, do Ministério do Louvor, por favor. Nós já vamos, depois dessa leitura, vamos dar prosseguimento, né, à ceia. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Bastante pessoas acharam, então. Amém? Vamos esperar o pessoal subir aí. Então vamos lá, vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra boa, né? Boa. Não é boa? Já que nós estamos num culto de comunhão, fale para a pessoa que está ao seu lado aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agora o versículo 32, que é o que tem a ver com aquilo que estamos ministrando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha a declaração. Deus não poupou o seu próprio filho, o seu único filho. Você sabe disso? Que só havia um filho de Deus, unigênito. E ele não poupou esse filho. Em outras palavras, ele não negou esse filho. Você negaria o seu único filho? Se você tem um filho único, e esse filho é pedido ou exigido para morrer em favor de um vermezinho, que nós falamos lá no começo, você daria o seu filho? O seu único filho? Você consegue ver como é sério isso? Como é forte essa declaração? O apóstolo Paulo aqui, ele declara bem. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Vou fazer uma pergunta bem pessoal. Lembra de você sem Jesus? Lembra de você sem Jesus aí? Alguns foram piorzinhos, um pouquinho melhorzinho, né? Mas ninguém era santo. Lembra como você era? Você daria o seu único filho por você mesmo? Você parou para pensar nisso? Você não entregaria o seu único filho nem por você mesmo, quanto mais por outro do teu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado aí. Mas Deus fez isso. Deus entregou o seu único filho. Agora, como eu falei que nós vamos fechar com uma chave de ouro aí, se você pegar o que o Espírito Santo está dizendo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Aí ele diz, porventura. Ele está dizendo o seguinte, se ele já deu o filho dele, o que vocês acham que pode acontecer depois disso? O que pode ocorrer depois disso? Olha o que ele diz: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja,
Se Ele já deu para mim e para você o mais importante, o mais valioso, o que é dar as outras coisas? Consegue pegar isso, igreja? Isso aumenta a nossa fé. Isso pavimenta uma estrada para o futuro que Ele tem para mim e para você. Se Ele já deu aquilo que era mais precioso, o que é dar as outras coisas? Eu já dei o meu filho, meu único filho, meu filho amado, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Eu já dei por amor a você. O que é para mim cumprir as promessas que eu fiz para você? É forte isso. Vamos deixar mais para frente, né? Depois das questões de promessas serem cumpridas na nossa vida. Mas eu estou falando da parte de Deus, não da nossa. Sabe vou terminar com isso. Sabe a passagem do filho pródigo? Quando o filho volta, e tem um que está sempre lá, e ele diz assim: poxa, o senhor nunca me deu um boi. O senhor nunca me deu um boi, agora esse aí que saiu, voltou, o senhor fez uma festa para ele. É isso que ele está dizendo para nós. Você é meu filho, você está aqui comigo, você está em casa, você faz parte da família. Tudo que é meu, é seu. Tudo é teu, tudo te pertence. Por que você está chorando? Por que você está com inveja do seu irmão? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não tem dificuldade nenhuma de lhe dar as outras coisas. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Mas deu para você entender que aquele que faz a promessa, ele cumpre. Nós começamos falando do verbo, da palavra que se tornou carne, que foi algo audível, visível e palpável para aqueles que estavam vivendo aquele momento. E eu quero dizer que Deus deseja que eu e você venhamos viver esses momentos da nossa vida aqui na terra. Amém? Ter as promessas palpáveis nas nossas mãos, vivendo, desfrutando. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém?